Nenhuma planta fascinou e fascina até hoje tanto a humanidade quanto as orquídeas. Essas plantas, na época da sua descoberta, eram tidas como símbolos de nobreza, né? Eles consideravam essas plantas como a rainha das flores, a rainha das plantas, e era exatamente essas plantas que eles presenteavam os reis e as rainhas, porque diziam, né, que só a rainha das flores era um presente à altura para os maiores reis daquela época. Foram descobertas há mais de 500 anos antes de Cristo e desde lá até hoje em dia vem, né, trazendo vários amantes de plantas, pessoas apaixonadas por esse gênero, né, por essa família, na verdade, de plantas, que é realmente incrível. Pessoal, essas plantas hoje em dia, igual eu falei para vocês, a gente tem bem fácil acesso a elas, mas não foi sempre assim. Desde a sua descoberta, né, o pessoal fazia expedições aí no início para poder pegar exemplares novos, né, para poder estar trazendo essas plantas para presentear, igual eu falei para vocês, as pessoas mais nobres, mais ricas da época, e não era tão fácil assim, porque para encontrar essas plantas naquela época da descoberta, eles precisavam fazer expedições, né, dentro de matas e tudo mais, então eram locais bem remotos onde essas plantas vegetavam, e assim, eles faziam expedições para buscar essas plantas, né, porque eram plantas bem diferentes, era assim, vamos dizer assim, uma novidade gigantesca na época, e nessas expedições eles conseguiram pegar milhões de plantas, milhões de exemplares de orquídeas. Porém, como era uma planta recém-descoberta, ninguém sabia como funcionava o cultivo delas, ninguém sabia como fazer essas plantas desenvolver. Resultado, nessas viagens, né, quando eles voltavam com essas plantas aí para casa, acabava que milhões delas morriam. Então, se perdeu muitas plantas, né, nessas primeiras expedições aí, e eram plantas muito caras naquela época, porque igual eu falei para vocês, tudo que é novidade, né, é bem caro, geralmente é mais difícil aí, eram plantas totalmente raras, qualquer espécie aí de orquídea era bem rara naquela época, porque igual eu falei, as pessoas estavam acostumadas com esses outros tipos de plantinha que a gente geralmente tem no jardim, tem em casa, né, mas essa planta já vem despertando aí curiosidade, né, das pessoas há muitos anos, há milhares de anos, vamos dizer assim. Para vocês terem uma ideia, até a princesa Isabel, né, aqui do Brasil, cultivava orquídeas e em homenagem a ela, criou-se, né, um gênero aí de plantas, que eu até tenho um exemplar aqui, vou pegar para vocês, que é o gênero Isabellia, pessoal, olha só. Isabellia é em homenagem aí à princesa Isabel, né, eu tenho aqui essa aqui que é a Isabellia virginalis, é um gênero assim de mini e micro orquídeas muito legal, bem fofinho, bem bonitinho, para vocês verem, né, que muita gente até hoje ama essas plantas e sempre gostou, porque desperta bastante curiosidade. A diversidade, pessoal, entre as orquídeas é uma coisa gigantesca. A gente tem tamanhos diferentes, tipos de crescimento diferentes, né? Flores coloridas demais, cada planta tem uma coloração diferente, formatos. Então, assim, isso é o que traz mais atenção aí, né, das pessoas para esse grupo, essa família de plantas. Olha só, a gente tem uma diversidade muito grande e todas são plantas incríveis, muito lindas, sem falar na durabilidade das flores, né, pessoal? Algumas plantas, tipo as catleias, conseguem ficar aí, né, floridas por mais de 3 semanas. A gente chega nas phalaenopsis, essas plantinhas aqui, ó, a floração delas duram meses, né? Então, assim, pode durar até 4 meses floridas. São plantas bem legais, bem diferentes e devido a tudo isso, né, para a gente cultivar aí a rainha das flores, a gente precisa saber algumas regras aí, né, para que elas consigam se desenvolver e não morram igual aconteceu lá no início, quando eles descobriram essas plantas e começaram a fazer expedições por todo lado para poder pegar elas, né? Na família das orquídeas, a gente tem mais de 50 mil espécies, né, de orquídeas aí conhecidas. A cada dia o número aumenta porque vai se descobrindo plantas novas, né? Em relação aos híbridos, assim, são incontáveis híbridos que existem, porque também, como eu disse para vocês, o pessoal sempre está fazendo cruzamentos novos, né? Melhorando aí a forma e a genética das plantas. Então, tem muito mais de uns 150 mil híbridos existentes, bem mais que isso, na verdade, né? Não se chega aí geralmente a um número exato, mas é aproximadamente isso, só para vocês terem uma ideia do tamanho que é essa família de plantas.
Então a variedade é gigantesca. A família das orquídeas é considerada uma das famílias de plantas mais evoluídas, né? Porque assim, elas são totalmente diferentes de outros tipos de planta. A evolução, né, que foi criando aí essa planta ao longo de milhões de anos, permite ela conseguir captar umidade e também nutrientes simplesmente no ambiente. Elas não precisam necessariamente estar em contato com algum substrato, com alguma coisa, que as próprias raízes foram desenvolvidas ao longo de vários anos aí, né, de milhões de anos, vamos dizer assim, de evolução, para que elas conseguissem captar umidade e nutrientes simplesmente no ar, no ambiente, né? São plantas muito legais, depois eu vou falar aí nas próximas aulas sobre alguns mitos sobre elas, e assim, elas se desenvolveram aí ao longo desse tempo, né, para ficar o mais longe possível da Terra, pessoal. A gente tem orquídeas epífitas, que são essas aqui, que geralmente na natureza vegetam sob os troncos das árvores, e existem algumas terrestres que são bem diferentes. Para vocês verem o tanto que é diverso aí, né, as espécies, que tem as plantas epífitas que ficam nas árvores longe, sem contato nenhum com a terra, e existe aí, né, as plantas terrestres. Então é uma coisa muito legal, são plantas que se adaptam a qualquer ambiente, né? As orquídeas, elas estão espalhadas por praticamente quase todo o mundo, então são plantas bem legais, bem fáceis de cultivo. Quem acha que a orquídea é difícil de cultivar, não é. A gente só precisa aprender algumas regrinhas que eu vou passar para vocês aqui ao longo do nosso curso, tá bom? Uma coisa também que desperta muita curiosidade das pessoas, né, dos amantes de plantas aí, é a época de floração dessas plantas, né? A maioria delas, das espécies, florescem uma vez por ano. Isso vai aumentando cada vez mais o mistério, né, acerca do cultivo e o desenvolvimento dessas plantas. Hoje em dia, é claro, com os híbridos, existem plantas que florescem ao longo do ano todo, porém as espécies, né, na época lá da descoberta, floresciam uma vez por ano. Pensa, o mistério que era isso na época, né? Uma planta que ninguém nunca tinha visto, que floresce apenas uma vez por ano, tem as flores totalmente diferentes, né? O vegetal aí tem uma diversidade gigantesca, tanto de vegetal quanto de floração. Então, assim, o pessoal ficava apaixonado, ficava louco por essas plantas, e por isso, né, elas foram aí se popularizando por todo o planeta, porque quem não apaixona por uma coisa dessa, né, gente? Olha que coisa mais linda. E em relação à diversidade, a gente tem desde plantas minúsculas, olha só, existem as micro-orquídeas. Olha o tamanhozinho dessa aqui, gente, o tamanho das florzinhas, das folhas, na verdade, dela, né? Olha aqui a haste floral. Então, ó, existem desde plantas minúsculas até plantas gigantescas que podem atingir até 3 metros de altura e é considerada aí a maior orquídea do mundo. Aqui, pessoal, tem um comparativo para vocês, né? Na minha mão aqui eu tô com uma micro-orquídea minúscula, super pequenininha, e bem do ladinho dela a gente tem a maior orquídea do mundo, que inclusive ainda é pequena, tá? Ela ainda cresce bem mais do que isso, mas olha só para vocês verem o tamanho da micro do lado da gigantesca aí, né? Então toda essa diversidade, tudo isso, né, fascinou bastante as pessoas. É uma coisa bem diferente, bem incomum, vamos dizer assim, né, do que as pessoas sempre estiveram aí acostumadas a encontrar. Então, pessoal, todas essas formas diferentes, cores, né, chamativas, plantas muito lindas e cheirosas. Aqui para vocês verem, eu tenho aqui uma Rhynchostylis. Olha só que coisinha mais linda. E olha a diferença, né, da anatomia das flores entre uma planta e outra. É uma coisa que a gente se apaixona e cada vez a gente quer ter mais dessas plantas. O legal é a gente ter várias, né, diferentes aí sendo cultivadas no mesmo ambiente, porém a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre o cultivo de cada uma delas. É possível cultivar plantas diferentes no mesmo ambiente? Sim, é possível, e eu vou mostrar para vocês, né, ao longo do nosso curso aí, como que vocês podem estar fazendo isso. Porém, para se ter um bom resultado, para se ter, né, um bom desenvolvimento de todas elas no mesmo ambiente, a gente tem que aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Então, ao longo do nosso curso, eu vou estar passando todas as dicas que vocês precisam aí para conseguirem cultivar desde as menores orquídeas que existem até as maiores orquídeas do mundo, tá bom, pessoal? Então, assim, é isso. Hoje era só mesmo uma aula aí de curiosidade para vocês, né, entenderem um pouquinho mais sobre a descoberta dessas plantas, sobre a história, né, dessas plantas incríveis, e saber que não é de hoje que as pessoas ficam apaixonadas e fascinadas por essas plantas, né? Hoje em dia tá mais fácil, hoje em dia tá mais legal, porque a gente tem várias orquídeas aí, né, a preços bem acessíveis, então todo mundo pode estar cultivando, pode estar tendo um exemplar dessas plantas incríveis em
em casa, mas igual eu contei para vocês, não foi sempre assim. No início, qualquer orquídea, até a mais comum que existe hoje, era considerada uma planta nobre, uma planta muito rara e muito cara, né? Então tudo isso aí foi despertando bastante interesse comercial, né, sobre essas plantas aí, e aí isso foi popularizando elas por todo o planeta. Hoje em dia, né, igual eu falei para vocês, a gente tem aí todas essas plantas e tem a oportunidade de estar tendo em casa, cultivando no jardim, cultivando no orquidário. E eu vou ensinar para vocês, pessoal, tudinho para que vocês também consigam ter um bom desenvolvimento, um bom enraizamento e várias hastes florais, tá bom? Lembre-se sempre, para uma orquídea florescer, a gente não precisa de um monte de coisa diferente, de gastar rios de dinheiro, né? Porque hoje em dia a gente já tem uma facilidade bem grande aí de cultivo, de desenvolvimento delas, até sem utilizar nada, nenhum produto químico, nem nada do tipo. Então, ao longo do curso eu vou dar várias opções para vocês também sobre cultivo, sobre desenvolvimento, né? E cada um de vocês vão estar vendo aí o que mais adequa, né, ao seu cultivo. E eu tenho certeza que no final do nosso curso, até você que chegou aqui sem saber nada sobre essas plantas, vai estar sabendo tudo e tendo um resultado incrível, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse, né? Só a história mesmo das orquídeas. Espero que vocês tenham gostado, e a partir da próxima aula a gente vai começar para valer a aprender um pouco mais sobre essas plantas. Cultivo, quais são os mitos, as mentiras que o pessoal às vezes fala sobre elas, né? Que até hoje existem alguns mitos sobre as orquídeas e eu vou desmistificar tudinho para vocês e ensinar a melhor e mais fácil forma de cultivo. Um abraço para todos, um beijo aí, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!